Vamos lá, vamos fazer mais uma questão? Aqui na questão 77 fala o seguinte: um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate é composto por duas esferas, bolinhas de massas iguais, conectadas cada uma por uma corda e amarradas num ponto em comum. Deslocando-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme mostra aqui o arranjo, ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2 inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que após a colisão a esfera 2 subirá para a mesma altura h. Imagina agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será de que altura? Que no caso, note e adote desconsiderar a massa da goma, né? Porque se a massa influenciar, tinha que aumentar a massa aqui no sistema. Então, ignorando aqui a massa. O que está acontecendo, né? Você deve lembrar dessa questão, deve lembrar de ter brincado com isso na sua infância, né? Você pega aquelas bolinhas e fica batendo assim, né? Então ele pegou aqui a bolinha, segurou uma bolinha, levou até aqui e soltou. Essa bola vai bater nessa outra e ela sobe a mesma altura, né? Por uma questão de conservação de energia. Como ele falou aqui que não há perda de energia pelo atrito, algo do tipo, né? Semi-conservativo, então a bolinha ela atinge a mesma altura que a outra quando uma bate na outra, certo? Só que aí para incrementar a brincadeira, ele colocou uma gominha na bolinha e ela vai grudar, né, e vai atingir uma altura menor, porque vai ter uma massa maior aqui no caso. E ele quer saber que altura que é essa, né? Então aqui é um probleminha onde você tem que lembrar do que, né? Tem que lembrar de conservação de energia, né? No caso energia mecânica, porque aqui tem envolvendo energia cinética, energia potencial e colisões, quantidade e movimento. Então, usando quantidade e movimento, porque é uma colisão e no caso energia, né, você tenta aí resolver essa questão usando esses dois conceitos. O que eu vou aqui imaginar aqui inicialmente? Então, eu vou falar, por exemplo, aqui que a energia mecânica, sei lá, a energia mecânica aqui nesse ponto A é igual à energia mecânica aqui no ponto, vou chamar aqui de ponto B, tá? Quando essa bolinha ela foi solta, ela vai descer aqui. Então, se ela vai descer, ela tem velocidade, né? Se ela tem velocidade, ela tem altura, ela tem o que? Ela tem energia cinética e tem energia potencial. Essa bola aqui parada, né? Então aqui a velocidade dela aqui no caso ela é zero, ele falou que estava parada, e a altura aqui em questão, eu vou tomar esse como referencial aqui a altura, então a altura também que é zero. Então se eu brincar aqui com aquela equação de energia mecânica, lembra, conservação da energia, então energia mecânica em um ponto tem que ser igual à mesma energia no outro ponto, então energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Lembrando que energia mecânica é energia cinética, na energia cinética mais energia potencial. Então, energia cinética no ponto A, energia potencial no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto B é zero, né, porque não tem aqui as duas. Mas eu vou só escrever para a gente, né, colocar aqui bem claro para você. Energia cinética no ponto B, mais energia mecânica não, desculpa, energia potencial, potencial aqui no ponto B. Essa energia e essa vale zero, porque aqui não tem velocidade, aqui não tem altura, então eu posso falar exatamente que a energia cinética no ponto A vai ser igual à energia potencial, que no caso no ponto A, né? E isso aqui a gente faz para quê, né? Para a gente calcular aqui dá para a gente achar com que velocidade essa esfera, por exemplo, bate na esferinha B, aqui no caso. Então, daqui a gente sabe que energia cinética é massa vezes, no caso aqui, a velocidade da bolinha 1 ao quadrado, né? Dividido por 2, energia cinética, a fórmula é essa, e energia potencial, a gente sabe que é mg, GHzinho, aqui no caso, que é a altura que ele foi solto. Aqui essa massa a gente pode cortar com essa massa, porque são iguais. A gente tem a seguinte relação, né? Então, a gente tem que V1 ao quadrado vai ficar como, né? Pega esse 2, está dividindo, passa multiplicando, então fica 2GH. A gente obtém que a velocidade 1 tira aqui esse quadrado aqui do V1, né? Leva a raiz quadrada os dois lados e, né, corta aqui o quadrado, então V1 vai ficar a raiz quadrada de 2GH. Então essa é a velocidade V1, ou seja, a velocidade que essa bolinha vai bater aqui embaixo vai ser com essa velocidade aqui. Se a gente sabe que essa velocidade com que essa bolinha aqui bate na outra, né, agora a gente pode brincar com aquela questão lá na quantidade de movimento, né? Então eu vou colocar aqui do lado. Então a gente sabe que a quantidade de movimento final
é igual à quantidade de movimento inicial, isso eu estou pensando quando essa bolinha bateu aqui na de baixo, tá? Quando elas bateram ali embaixo, a gente vai ter o quê? A quantidade de movimento final, aqui no caso, vai ser o quê? Vai ser as duas bolinhas juntas, né? Quantidade de movimento, lembra? É massa vezes aqui velocidade, vamos chamar aqui de V2, não tem quadrado, desculpa, é só V. Quantidade de movimento inicial, aqui no caso vai ser quem? Vai ser MV1. Aqui no caso, quando as duas bolinhas juntaram, né? Porque quando elas bateram é a quantidade de movimento final, né? As duas juntas. Se as duas juntas, então aqui a massa fica 2m. Então fica 2m, a velocidade final, como é que elas vão sair, eu não sei quanto que é isso, igual a massa, aqui no caso, vezes a velocidade V1. Eu não vou colocar esse negócio aqui, vou deixar em função de V1 mesmo ainda. Vamos deixar assim em V1. Então, esse M corta com esse M. A gente sabe que a velocidade com que elas vão sair, as duas, vai ser a seguinte relação, né? Vai ser esse V1 aqui, que está aqui do outro lado. Pega esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, fica V2, fica V1 sobre 2. Não sei quanto que é isso, mas eu sei que a relação é essa. Então, a gente tem essa relação aqui da velocidade V1. A gente tem a relação da velocidade V2. Aí eu estou imaginando o seguinte, né? Então, a bola ela veio, bateu, e as duas juntas grudadas subiram, né? Então, se a gente imaginar assim, né? Se eu tentar aqui desenhar esse negócio, imagina que aqui tá, nossa, que fio reto, hein? Então aqui, se eu imaginar essas duas bolinhas aqui, né? Que elas grudaram aqui no caso e elas subiram juntas, né? Elas estavam aqui, né? Uma estava parada, elas grudaram e subiram aqui a uma certa altura, e essa altura que ele quer saber, né? Até que altura é que elas vão aqui subir. Vou usar a mesma brincadeira de energia mecânica, né? Então, sei lá, energia mecânica aqui embaixo, quando elas estavam aqui, né, as duas bolas estavam aqui, sei lá, vamos chamar aqui de C, vai ser igual a energia mecânica em D, por exemplo. Né? A letra aqui não importa, o importa é o local onde elas estão. Então, vamos aqui brincar de energia mecânica de novo. Energia mecânica em C é igual a energia mecânica em D. Então, brincando aqui de energia mecânica aqui embaixo. Energia mecânica vai ser energia cinética mais energia potencial, de novo, né? Vamos só abrir aqui essa brincadeira. Então, energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Aqui energia mecânica em C, energia potencial em C. Aqui vai ser em D, onde a gente quer saber. E aqui também em D, onde a gente quer saber. A energia mecânica, a energia cinética aqui embaixo tem, né? Porque elas vão colidir, elas vão sair com uma certa velocidade. Aqui embaixo não tem altura, né? Então, se não tem altura, aqui não tem energia potencial. Elas vão subir e vão parar. Se elas vão parar, depois não tem essa energia cinética. Então, o que a gente tem, né? A gente vai ter que energia cinética, a fórmula quadrado sobre 2, igual energia potencial, a gente sabe que é mgh, que no caso aqui é o Hzão que a gente quer descobrir. Aqui, no caso, são as duas bolas juntas, né? Então, aqui são 2 m's. Aqui também são as duas bolas juntas, né? Então aqui a massa é multiplicado por 2. Embora, aqui eu vou cortar esse 2m com esse 2m, o que sobra? Vai sobrar aqui Hzão, vai ficar como, né? Vou pegar esse g, vou passar lá para baixo, vai ficar então o v quadrado já está lá, esse 2 está aqui embaixo, o g veio para baixo, então fica 2g. Então Hzão, desculpa, isso aqui é o v2, né? Porque a velocidade é que elas vão sair depois. Então a gente tem a seguinte relação, que esse Hzão é essa brincadeira aqui, né? É V2 sobre 2G. Aí se olhar uma alternativa, putz, não tem, né? Não tem nada de V2 sobre 2G. Então, mas a gente sabe aqui, ó, se a gente você observar bem, a gente sabe que V2 é quem? V2 é V1 sobre 2, né? Então daqui, ó, eu vou substituir. Onde tiver V2, eu vou trocar por essa relaçãozinha aqui. Então, Hzão, vamos fazer aqui em cima, vamos ver se cabe, né? Então vai ficar V2, aqui no caso vai ficar V1 sobre 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado, dividido por quem? Dividido por 2g. Brincando de matemática, V1 ao quadrado vai ficar aqui, V1 ao quadrado dividido por 4, né? V1 ao quadrado é V1 ao quadrado, 2 ao quadrado, aqui no caso 4, dividido por 2g. Aqui lembra, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse Hzão vai ficar o quê? Vai ficar V1 ao quadrado dividido por quanto? Esse 4 passou para baixo multiplicando. Então, aqui vai ficar 8g. Opa, a gente, né, começou a melhorar. Aí,
esse negócio que tem que aparecer o H, né? Tem que aparecer esse Hzinho. E onde tem Hzinho? Opa, aqui no V1. Aqui no V1 a gente tem esse Hzinho. Então, vou fazer aqui, agora aqui em cima, né, que acho que não cabe mais ali. Então, Hzão, né, esse Hzão aqui vai ficar como, né? Esse V1 ao quadrado, eu vou pegar essa raiz aqui e vou colocar lá. Então, vai ficar raiz quadrada de 2GH, tá vendo? Apareceu o Hzinho. Então, é V1 ao quadrado, então, esse negócio aqui ao quadrado, dividido por 8G. Esse quadrado corta com essa raiz aqui, correto? Então, a gente tem que Hzão vai ficar como? Vai ficar 2GH dividido por 8G. Esse G corta com esse G, então a gente tem que Hzão vai ficar, divide aqui, né, por 2 dividido por 2, aqui vai ficar apenas H dividido por 4. Então, Hzão vai ser 1/4 da altura inicial, né? Então, qual a alternativa que dá o Hzão? Aqui no caso, a alternativa B. Probleminha um pouco mais dificultoso, né? Um pouco mais de continha. Mas é só lembrar daquela questão da conservação de energia, né? Da colisão, que você não erra esse problema. Tranquilo?